Terapia. Tratamento que busca amenizar ou curar efeitos de uma doença psicológica, física, motora ou espiritual. Vem do grego, que era terapeia. Significa cuidar dos enfermos, em busca de uma consciência do despertar. Pleroma, estar pleno. Eu preencho o meu mundo. Eis a questão. Por que precisamos ir ao terapeuta para preencher o meu mundo? Precisamos entender que tudo que envolve os humanos está ligado a um conjunto de normas e regras sociais, políticas, financeiras e religiosas. Assim criamos a cultura do alinhamento familiar mercadológico. Mesmo que seja contra a natureza humana, nômade, aventureira, em constante busca pelo saciamento dos seus desejos. Esse alinhamento tenta modelar, encaixar, segregar, doutrinar, isolar, confinar para não quebrar o código de ética. E as famílias ditas conservadoras seguem a todo custo preservando a ordem dos bons costumes. São capazes de tudo para que seus filhos e agregados sejam verossemelhança aos dogmas de uma criação para o ter. Ter bons costumes, boas condições de vida, boas condições de moradia, enriquecimento e acúmulo de bens de capital. Tudo para se manter dentro das castas sociais e suas ostentações a crediários. O intelecto do ser humano é fruto de um produto social do meio em que vivemos. Exceções à parte, o que a ciência constata é que esse sistema, ele tolhe, sufoca as liberdades de expressão, podando as vontades, em milhares de casos, enlouquecendo os sujeitos. Esses de personalidades mais fortes, indispostos a seguir a doutrina da família em função desse alinhamento. Sim, a família é a grande responsável pelos transtornos de personalidades dos seus filhos. Segundo o cientista Gaiarsa, se não houvesse família, não haveria terapia. E ele ainda diz, todos nascemos gênios. A educação é quem destrói. Molda, adapta, desconstrói o indivíduo para adaptar ele dentro dos interesses da família, do capital financeiro e do social, religioso, etc. A mãe, a matriarca tem a função social cobrada de ser a progenitora, parir, criar, educar, moldar ao sistema conceitos de família, conceitos sociais, aos bons costumes, alinhados a um único caminho. Dentro desse sistema, as mães com medo e a noção de culpa por tudo são as grandes responsáveis por modelar, doutrinar seus filhos até os 5 anos de idade. Imagine vocês! 90% desenvolve algum tipo de neurose, onde a cultura do não se instala. Não, não, silêncio, cala a boca, cala a boca. As mães constantemente recebem cobrança de todos os lados, dos vizinhos, da família, da mãe, da sogra. Todo mundo se sente no direito de dizer, se fosse meu filho, meta la pea, dê um castigo bom. Muitas vezes, quando já não tem mais o que fazer com o sujeito, lá vem o vizinho, fosse meu filho, eu ajeitava ele no cacete. Na nossa cultura ocidental, ninguém percebe que nesse momento o outro lado já estourou, já não suporta mais. E não percebe que o ato de educar é oferecer oportunidade, cumplicidade, conhecimentos, liberdade vigiada, direcionada, ainda que seja para o que você quer, levando o intelecto a desenvolver o seu processo de autoconstrução individual, depois no coletivo. Ainda sem acreditar que perdeu a luta, porque ninguém manda em ninguém. Bota na sua cabeça, não adianta. Se é como prego, quanto mais bate, mais ele entra. A genitora ainda preconceitua, está na fase da adolescência. Fase perdida. Perdida pra quem? Pra você, mamãe.
Para o indivíduo, ele está em liberdade, mesmo que tenha a sua fonte opressora ao lado. Mas agora ele se tranca no quarto, não obedece os comandos. Mesmo assim, ele ainda se mantém no território marcado e produzido pelos seus algozes, dentro do alinhamento. O sufocamento do seu sufoco. Munidos da verdade extrema aos parâmetros sociais e envergonhados por não conseguir seus feitos, a tão sonhada, desejada, planejada cria para coroar os seus desejos, resolvem. Vamos levar ao terapeuta, lá ele resolve. Para isso eu pago caro. Ao saber que vai fazer a terapia, o indivíduo pode ter a reação mais diversa possível. Isso é coisa pra louco, eu não tô doido não. Pra quê? Eu não sou maluco. Os biblioteiros de plantão já se encarregam de semear. Agora vai ter jeito, botou no psicólogo. Vamos ver se vai ter jeito mesmo. Isso não vale nada, isso não presta desde pequeno. E a família fica naquela gangorra e o indivíduo cada vez mais pressionado pela sociedade, pela família. Que sufoco. Simplesmente ele queria existir pra ele. Os bisbilhoteiros já espalham o ato como se fosse alguma coisa chique, elegante. Outros já dizendo, o filho é doido mesmo. Maluco, botou no psicólogo, vamos ver se agora vai ter jeito. Aí só no cacete. Se desse pra mim, já dava uma semana eu botava ele em ordem. Por ser mais um ato de imposição dos pais, junto ao preconceito dos jovens e falta de conhecimento dos saberes, para onde está indo, querem ter a liberdade de viver as primeiras emoções mais gostosas que a vida começa a lhe dar. Mesmo assim, contra a sua vontade, ele vai assim mesmo, em busca do ser igual, com tantas diferenças. A terapia ajuda a sair do sofrimento, compreender o mundo à sua volta e o mundo do indivíduo. Há vários movimentos e condições para cada especificidade. Terapia de casais, terapia individual, comunitária e a terapia transpessoal. Para a terapeuta Cristina Guedes, o maior perigo é o ser humano se descobrir quem realmente ele é. Ou o humano é outra coisa que nem mesmo ele sabe. Por que estamos nessa instância? Onde nos perdemos ao longo da história? Ou é porque ainda não nos encontramos? A angústia é inerente ao humano, mas a educação ajuda a construir o vazio. O indivíduo, ao chegar na terapia, ele se depara com vários pontos conflitantes. Se enxergar como indivíduo, avaliar os seus conflitos, compreender os lugares de cada um dos seus algozes e assim aprender a respeitar, mesmo que discorde. Anos de buscas, entendimentos, negociações, tudo isso por não ter sido bem acolhido e tolhido dos afetos até os 5 anos de idade. Tentar consertar o que as famílias e as conveniências do mundo dos interesses destruíram pode não ser uma tarefa fácil. Ao codificar na memória essas vivências, as neuras odiosas podem virar síndromes diversas que podem se adquirir apenas um controle disso, estragando a vida do ser que veio ao mundo gênio e o sistema destruiu. Somos seres de relações. Ninguém suporta viver anos de negações, punições, reclamações, só porque são nossos responsáveis. A educação é outra coisa. Temos exemplos de famílias extremamente pobres que os filhos venceram na vida. Por quê? Porque era o objetivo deles, sem imposições de ninguém. Quando a família apenas acolhia, dava o afeto e a compreensão, ajudando e contribuindo com o que pode. Não a coisificação do produto, do mercado, onde tem tudo e o eu que eu quero construir no outro é a coisificação deste produto. Pensa, desperta, Brasil!